Bem-vindos a mais um direto Vistar e hoje vamos falar sobre nutrição. A nossa convidada é Vânia Correia. A Vânia trabalha com a Bitrust desde 2017, parece que já trabalha há imenso tempo e é só desde 2017 e é uma das pessoas que trabalha connosco na área dos eventos e uma das pessoas queridas, entusiastas, responsáveis, simpáticas, que temos o prazer de trabalhar connosco. A Vânia, para além desta, ela tem licenciatura em nutrição pela Universidade do Porto, já fez várias formações nessa área, mesmo no âmbito da nutrição desportiva. E uma das grandes curiosidades sobre a Vânia, qual é? Houve um dia que descobrimos que ela se ia candidatar a Miss Portugal. E eis que foi uma grande surpresa, porque vocês vão conhecer a nossa Vânia e a Vânia é das pessoas mais incríveis que nós temos na equipa também e nunca na vida pensei que fosse para Miss. E fiquei muito curiosa em perceber, e ela vai explicar, o porquê de ter-se candidatado a Miss. Então, a Vânia candidatou-se a Miss Portugal e ganhou um dos prémios de Miss, até penso que em nível internacional, acho que foi na China, ela pode depois confirmar, que é Miss Friendship, e aí faz todo sentido realmente ter ganho isso. A Vânia conheceu-nos através do Facebook, fez uma entrevista aqui na Bitrust e é uma das nossas estrelinhas e connosco trouxe a sua irmã também para trabalhar connosco. É a filha mais velha de uma família de 4 irmãos. Descobri isso e fiquei fascinada. E hoje vamos falar sobre esta gestão toda de 3 profissões em simultâneo. Vamos falar também como é que ela gera o seu tempo, mas acima de tudo dicas muito úteis e muito práticas a nível alimentar, nomeadamente algumas receitas. Quem assistir o programa até ao fim vai ter um miminho, porque agora nós gostamos de dar miminhos. E as nossas boas-vindas para a Vânia. Então, ainda apanhamos aqui um susto, não foi? No início. Ai, não me digas isso outra vez. Então, desculpem, porque é importante que a Vânia nos ouça, não é? E agora já ouves? Vânia? Então vais ter que fazer um refresh. Faz como fizemos há pouco, se calhar é melhor, não é? Estes sistemas, as tecnologias têm disso. O que é que eu vos posso falar um bocadinho da minha experiência? Eu agora com a quarentena decidi realinhar um bocadinho o meu plano alimentar e não sei se acontece a muitos de vocês aqui presentes, que não sei se alguém pensa em mudar o plano alimentar. Acho que tenho que fazer. Deixa eu ver se ela já lá. E então lancei-lhe um desafio. Já está? Vânia, consegues? Ainda não consigo ouvir. Mas tu consegues-me ouvir a mim? Ouço, claro. E então houve uma das dicas que a Vânia me deu que eu achei fascinante, que era: o meu problema são os snacks e o que é comer. E é uma receita muito simples que ela depois pode partilhar convosco. Deixa-me só ver se ela faz um refresh, que era importante. E a receita que ela me deu foi a seguinte, que é 200 ml de gelatina, põe-se o pó de gelatina e depois 200 ml de água a ferver, misturar tudo muito bem e depois 400 ml de água misturada também nessa gelatina. Portanto, não faço um mix de água quente e água fria, faço a gelatina. E adicionar a essa gelatina 500 ml de queijo Quark, mais nada. Colocar no frigorífico e isso forma um excelente lanche. E é isso que eu trago hoje. Já consegues ouvir? Agora sim. Pronto, estava a contar a receita do queijo do Quark que tu me deste com a gelatina, que foi uma das coisas que eu aprendi e fiquei fã depois da nossa consulta de nutrição. Vânia, bem-vinda! Então, uma das grandes curiosidades, vou aproveitar para perguntar a quem nos está a ver no programa, que pode aproveitar este programa para tirar dúvidas de nutrição, quebrar mitos, e gostávamos de ouvir, acima de tudo, que vocês falassem quem é que está a planear, trabalhar a parte alimentar ou a nutrição. E, portanto, quem estiver a planear, que diga aqui no nosso chat que nós gostaríamos de ouvir. Mas o que é que, acima de tudo, eu gostava de falar contigo? Como é que foi aquele processo de candidatares a Miss? Como é que surgiu isso?
Porque eu tenho imensa curiosidade em saber. Sabes que na altura quando eu me candidatei, várias das pessoas que me conhecem disse, a sério, tu candidataste a isso, mas isso não tem nada a ver contigo. Por que é que tu fizeste isso? E é curioso que muita gente questionou esta minha candidatura para este mundo da organização Miss Portuguesa, que é algo que, lá está, é super fora da minha zona de conforto. Então, isto surgiu em 2018. Eu, na altura, portanto, já estava licenciada, já tinha feito o estágio à ordem e estava a ingressar no mercado de trabalho, na minha área. Até o momento, eu tinha trabalhado só na área de eventos, Sim. principalmente. Até que surgiu em Vila Nova de Gaia, pela primeira vez, o concurso Miss Portuguesa Gaia. Portanto, que é o concurso a nível local. Que é assim que isto funciona. Primeiramente é a nível local, depois a nível nacional e depois internacional. Pronto, a área dos eventos era uma área na qual eu estava a gostar muito de trabalhar e eu achava que tinha que melhorar um bocadinho o meu currículo na área dos eventos. Aí decidiste ir para Miss, para melhorar o currículo. Nunca me passaria pela cabeça. Isto é uma boa experiência. É claro que também tive influência da família cá em casa, né? Da minha mãe, do meu namorado. Ah, concorre, aquilo é muito giro, é uma experiência. E eu lá fui, nunca tinha desfilado. Não percebia nada de maquilhagem, de cabelo, nada dessa questão estética. Ainda era muito verde nesse assunto. E lá fui eu. Aquilo foi muito engraçado. Nós tivemos uma entrevista. Eu lembro perfeitamente das perguntas que me foram feitas. Uma das perguntas foi: se tu tivesses que vender Vila Nova de Gaia, como é que tu venderias? Uau! Prós e contras de viver em Vila Nova de Gaia, coisas desse género. Pronto, depois tivemos a parte daquilo que foi durante um dia, tivemos a parte da coreografia e depois houve o desfile final à noite e eu não estava nada à espera de ganhar, Sónia. Mas nada mesmo. Eu vi as outras candidatas e eu achava, ok, é uma experiência. Eu lembro perfeitamente, minutos antes de entrar em palco, eu mandar mensagem ao meu namorado e dizer assim, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Eu acho que isto não é para mim. Eu estou a fazer figuras tristes, eu acho que isto não é para mim. Qual é o meu espanto quando depois chamam o meu nome? E é curioso que depois acabaram por me conferenciar que um dos principais motivos pelo qual eu ganhei depois o título de Miss Portuguesa Gaia foi devido à entrevista. E, Pois. portanto, isto é algo que nós, Misses, acabamos por batalhar muito, que é o seguinte, ser Miss não é apenas uma questão estética, não é saber desfilar, não é saber maquilhar, não é apenas a imagem, é sim a voz que nós temos, o que temos para dizer, que projetos é que nós abraçamos, e eu acho que isso é que faz com que uma verdadeira Miss consiga ter um impacto na sociedade. E foi algo que depois, ao longo do meu percurso, eu consegui perceber que a imagem sim é importante e que podemos muitas vezes aproveitar essa imagem para conseguirmos ter notoriedade. É claro que isto é um conjunto de fatores, não é? O saber falar, o saber estar, o adaptar o nosso discurso às circunstâncias, as pessoas com quem estão à nossa volta. Depois acabei por ir ao concurso a nível nacional, que foi uma experiência muito interessante. Eu penso que na altura ter falado, recordo-me de ter falado contigo, penso que tu acompanhaste isso, foi durante 2 semanas. E eu e as outras misses que tinham ganho o concurso a nível local, acabamos por fazer uma espécie de tour por todo o país. Éramos cerca de 20 concorrentes. E foram Mas tu 2 semanas. identificavas com elas, Vânia? Tu, a nível de grupo, tu identificavas com as restantes Miss ou achavas-te um bocadinho deslocada do estilo de vida que elas pretendiam, não é? Sim, depende, porque não eram 20 candidatas e eu era das candidatas mais velhas. Portanto, nós tínhamos lá misses de 17, 18, 19 anos e eu na altura tinha 23, 24. E é claro que esta disparidade de idades muitas vezes influencia os interesses, o tipo de discurso, etc. Pois. Mas foi interessante porque eu senti, ainda hoje falo com muitas misses que conheci lá e houve espírito de equipa, houve companheirismo porque foram 2 semanas muito, muito intensas. Nós às vezes achamos que 2 semanas passam a voar, mas eu recordo-me perfeitamente que chegou uma altura em que eu achava que quero ir para casa, isto nunca mais termina. Não porque não gostei de lá estar, porque foi uma experiência incrível, mas porque nós acordávamos às 6 da manhã, íamos para a cama
à meia-noite, tínhamos provas todos os dias, tínhamos, por exemplo, debates, tínhamos, por exemplo, provas físicas, temos a prova de natação, prova de atletismo, Eu não fazia tínhamos... ideia que que se faziam isso, não é? Porque eu acho que em Portugal perdeu muito a visibilidade e o prestígio, não é? Eu quase nem soube falar hoje em dia. Antigamente havia na televisão e passava, agora não tem muito destaque. Mas como é que depois foste parar à China? Foi à China, não foi? Que foste. Sim, sim. Portanto, Como depois, é que o concurso. Porquê? Não foi foi a Miss Portugal? Como é que pronto, foi então, o nós temos o convite? concurso depois a nível nacional. E a nível nacional existem 3 títulos. É Miss Portuguesa, portanto, quem vence, Sim, primeira dama de honor e segunda dama de honor. Quem vence o concurso a nível nacional, portanto, a Miss Portuguesa, vai depois ao Miss Mundo, sim. automaticamente. E existem depois concursos internacionais, às quais a organização seleciona as candidatas consoante o seu perfil para irem representar Portugal. E eu fui indigitada para ir à China, estive lá o ano passado, em julho, para o concurso Miss Friendship International. Que ganhaste. E não ganhei o concurso, mas ganhei Sim. sim um prémio que eles tinham lá, que é o Miss Wisdom. A Miss Sabedoria. É isso, não é? Wisdom. Sim. Miss Acho que Sabedoria. sim. Não podia fazer mais sentido, de facto, não é? Que Sim, tal, fiquei muito contente. Todos os prémios que eles tinham Miss Desporto, Miss Elegância, etc. Eu acho que o que eu gostava realmente de ganhar foi o que eu ganhei, porque acho que é o que tem mais a ver comigo e tem tudo a ver com a mensagem que eu quero passar. E o objetivo de eu fazer parte da Organização Miss Portuguesa é exatamente isso. E passar esta mensagem, que uma mulher pode ser bonita, mas tem uma voz, não é? Mas é inteligente, mas tem conhecimento, sabe estar, sabe falar, pode ser empreendedora, e o nosso objetivo é exatamente esse, é aproveitar a isso não nossa é muito força. diferente, não é muito diferente se formos a ver com o que acontece na área dos eventos, não é? Porque eu recordo-me muitas vezes em que nós estamos a trabalhar e principalmente o público mais masculino, não é? E lembro-me de um que acho que já contei de uma convenção grande, nós tínhamos equipas, pois, coitadas, estas meninas trabalham, não é? Porque são bonitas, mas não têm trabalho em mais lado nenhum. E eu comecei-lhe a contar o currículo das pessoas que estavam lá e ele ficou muito admirado. E, portanto, ainda existe este. O meu sonho é que esta área realmente seja vista como muito mais profissional e não sei, pronto, e o caso das Misses também é isso, não é? Porque dá para trabalhar a sustentabilidade, a humanização, não é? No fundo é usar quase de forma positiva a beleza para uma causa maior, não é? E acaba por ser, e a verdade é, hoje em dia, cada vez mais, nós vivemos numa sociedade em que a aparência, a estética conta, não é? Por mais que Completamente. queiramos contornar esta questão, acaba por ser verdade, não é? Até Hoje mesmo a em nível de dia, autoestima, não é? Porque se tu exatamente, fizeres exercício, tiveres uma boa alimentação, nós também nos sentimos melhor, não é? Com mais energia. mais Mas motivados, o exatamente, com mais confiança. que é que tu aprendeste? Ou seja, nestas tuas três profissões, não é? Enquanto profissional de eventos, enquanto Miss e enquanto nutricionista, quais são as tuas principais aprendizagens profissionais até ao momento? Ora, eu no início, portanto, quando ainda estava a estudar, quem me conheceu sabia que eu era uma pessoa um bocadinho introvertida. Portanto, não era a pessoa de chegar à tua beira e meter conversa contigo, de falar E sobre depois para Miss. assuntos. Que giro. Não era nada disso. Era muito reservada, falava, apenas quando achava que tinha que falar, quando tinha alguma coisa interessante para dizer, não partilhava muito de mim. Era esse o meu perfil. E depois acabei por me meter nesta aventura. E os eventos fizeram parte dessa mesma aventura em que eu tinha de contactar com o público, não é? Portanto, no caso, vamos imaginar, agora estamos a falar de eventos, mas também existem trabalhos que é promotora de marca, não é? No Sim. supermercado, no ramo automóvel, etc. Tenho de ser eu, não é? A contactar diretamente com o público. Portanto, isto acabou por mudar uma certa, esta skill, que é o saber abordar as pessoas, o saber ir de encontro aos assuntos que elas estão mais predispostas a falar. Tornei-me uma pessoa muito mais extrovertida. O saber ouvir, comecei a notar que o saber ouvir é muito importante.
porque toda a gente gosta de falar de si própria, não é? Sim, completamente. Se calhar esse é o grande segredo da venda, da empatia, da humanização. Algum evento que tenha marcado mais? Algum evento me tenha marcado mais. Uma história engraçada. Sim. Por acaso houve um É que foi sempre. muito engraçado, que foi convosco. Que foi, aquilo era uma marca francesa de peles. E então eu recordo-me perfeitamente de quando vocês me contactaram, de me perguntarem: sabes falar francês? E eu sinto muito à vontade com o inglês, com o espanhol, com o francês não me sinto tão à vontade. Eu disse: olha, não, mas inglês até consigo falar e, portanto, se o cliente souber falar inglês, pronto, acabaram por me contratar para o evento. Tivemos que ir com a farda preta, impecáveis, tacão alto, tudo ao que o cliente tinha direito. Muito cuidado com o cliente, porque é uma grande empresa, portanto é um cliente especial, vamos aqui ter algum cuidado. E é claro, quando nos dizem isto, nós ficamos um bocadinho nervosas, não é? Porque não queremos falhar, porque estamos a representar a Bitrust, queremos dar o nosso melhor. E nós estávamos todas ali um bocadinho rígidas, sempre sorriso, assim, todas, não é? E depois começam a chegar. Aquilo foi no Palácio da Bolsa, acho que foi no ano passado, no Palácio da Bolsa. Ah, era um evento grande, não era? Não Era era um uma evento conversa muito grande, grande, já sei qual é. Sim. no Palácio da Bolsa. E começaram a chegar os primeiros convidados para o evento. E depois nós começamos a perceber que os convidados para o evento eram convidados, portanto, eram portugueses. No fundo, era a fábrica que eles tinham cá em Portugal. Portanto, as pessoas que trabalhavam lá na fábrica foi quem foi convidado para os eventos. E, portanto, era um público-alvo. Não era preciso saber falar francês. Não Mau gostaram da briefing. comida. Mau briefing, não é? Pediram-nos tudo o que temos de melhor. Falar francês. E Foi afinal, muito engraçado. Foi muito engraçado. não. Porque eles não gostaram da comida, que a comida era gourmet. Perguntaram-nos se ia haver sandes de Dona. presunto. E nós dissemos que não sabíamos. E foi muito engraçado porque nós tínhamos uma ideia pré-concebida acerca do evento e estávamos ali um bocadinho ansiosas. Depois as pessoas foram super acessíveis e falavam connosco à vontade, eram pessoas muito humildes. E eu lembro perfeitamente que eu ri-me imenso nesse evento, porque as pessoas vinham falar connosco, vinham Expectativa. perguntar pela comida, dançaram imenso. Lembro perfeitamente que nesse evento teve, como é que ela se chama? Teve uma cantora conhecida e foi super divertido. E o que eu levo dos eventos é exatamente isto: é momentos divertidos. Apesar de eu estar a trabalhar, são momentos divertidos, com uma equipa fantástica. Fiz muitos amigos na área dos eventos, como tu sabes, não é? Nós ainda hoje falamos todas, não é? A Marta, a Sara, etc. E deu-me esta skill, esta vontade de falar com as pessoas, de interagir com o público, de mostrar um bocadinho de mim. E lá está, conseguir conjugar estas três áreas, que é a área das ciências da nutrição, em que a comunicação da alimentação e todas as vertentes desta área das ciências da comunicação tem de ser feita de uma forma efetiva, não é? Eu posso ter muito conhecimento, se eu não souber comunicar, não me serve de muito, não é? E portanto, a área dos eventos, as ciências da nutrição e este meu percurso na Miss Portuguesa dotou-me de uma série de ferramentas muito úteis, não só para a minha vida pessoal, mas como para a minha vida profissional. Sim, E é completamente. fantástico. Olha, Vânia, vamos a nível de mitos, não é? Há muitos mitos, há mitos nas missas, há mitos nos eventos, há mitos nutricionistas, não é? Porque as pessoas acham todas que sabem de nutricionismo e falam. Ainda eu na consulta que tive contigo, fiquei admirada porque um do mito que eu tinha, ou que pelos vistos não é científico, é que eu disse, eu em jejum gosto de tomar, beber água morna ou beber sumo de limão com água e beber por uma palhinha para não estragar os dentes. Pelos vistos, isso é um mito, não é? Queres falar um bocadinho que mitos é que existem na alimentação? Ou seja, existe um conjunto de mitos que, na verdade, nós achamos que são científicos, mas não existe uma base científica para quem trabalha na área, não é? Sim, sim. A verdade é que, lá está. Toda a gente come, não é? E portanto toda a gente fala sobre nutrição, sobre alimentação. E falam muitas vezes de uma forma tão convincente, não é? Que acabam por achar que têm o dom do conhecimento, têm conhecimento sobre a área. E outra questão que também é importante, que é a obesidade.
hoje em dia é a epidemia do século XXI, não é? Toda a gente quer ser magra de forma rápida, mas a verdade é que devido ao estilo de vida, devido ao tipo de alimentação, sedentarismo, etc., temos uma população cada vez com mais excesso de peso e com obesidade. E, portanto, como as pessoas querem reverter isso, portanto, toda a gente quer ser magra, quer ter o corpo ideal, não é? A indústria adapta-se a isso. Portanto, tu queres ser magra, eu vou-te arranjar uma alternativa fácil e rápida para ser magra, porque é o que tu queres. E, portanto, à volta de todo este marketing, deste comércio, existem muitas vezes estes mitos que vão surgindo. E muitas vezes as pessoas, como estão à procura de uma solução fácil e rápida, acabam por experimentar, não é? Porque acaba por ser algo diferente e ficam convencidas de que vai funcionar. E essa questão da água com limão é muito, muito comum. É muito comum as pessoas beberem. Ganha no top, é o top mito. Outro que existe, que me dizem é nunca juntar a frutas. Eu adoro e a minha vida favorita é água, depois talvez chá e depois sumos naturais e gostava de fazer batidos de fruta, não é? Portanto, uma que se diz é que nunca beber muito sumo de laranja, não é? Mas aí faz sentido, não é? Porque a laranja é muito doce e não convém, se calhar, diria eu, consumir em excesso. Eu até o misturar frutas, dizem que as frutas devem ser consumidas de forma isolada, que é para não estragar as propriedades. Sim ou não? Temos que ver aqui várias questões. Em primeiro lugar, consumo de fruta é benéfico, porque ter fibras, minerais, vitaminas, etc. Sumo de fruta. Comer uma peça de fruta não é igual a beber fruta. Porquê? Eu como uma laranja, mas se eu fizer um sumo de laranja, eu não coloco uma laranja. Coloco 2 ou 3. E, portanto, se nós estivermos a falar aqui de um total calórico, ou até mesmo do teor de hidratos de carbono, vai ser muito superior a uma peça de fruta. Então vamos imaginar que tu tens um plano alimentar em que eu te coloco por dia 3 peças de fruta de tamanho X. Se tu fazes um sumo de laranja, se calhar com 3 laranjas, o total que eu tinha calculado para o teu plano, para as 3 peças de fruta, tu consomes só no sumo. Pois. Certo? E não mastigas, não é? Também laranja, comer uma peça ao lanche e outra peça ao jantar. Portanto, acaba aqui por influenciar. Em relação à mistura de frutas, não tem qualquer problema. O que eu normalmente recomendo é não comer a fruta de forma isolada, principalmente os batidos de fruta, acrescentar sempre alguma fonte de proteína, por exemplo, um queijo, leite ou bebida vegetal, até mesmo uma fonte de hidratos de carbono complexa, por exemplo, flocos de aveia, etc., que é para a sua absorção não ser tão rápida. Isto tem a ver aqui sem entrar em grandes detalhes, mas com o pico da glicose, para não ser tão exponencial. Então, por exemplo, um pequeno almoço que tenha um batido com morango, banana, bebida de amêndoa e aveia é bom, é equilibrado. É equilibrado, pode ser. Agora é assim, estás-me a dizer, é equilibrado do ponto de vista se são alimentos saudáveis a incluir numa dieta? São. Mas é claro que isto nós temos que ver e adaptar consoante a pessoa, não é? Vamos imaginar que eu estou a fazer um plano alimentar de X calorias. Se calhar eu prefiro ao pequeno almoço colocar, sei lá, 300 calorias e depois distribuir o total calórico ao resto do dia. Se calhar tenho que ver no batido qual é a quantidade que estou lá a colocar. Porque um plano alimentar tem sempre de ser individualizado. Muitas vezes acontece, e há bocadinho que estavas a falar dos mitos, é que um plano alimentar funciona como a amiga, mas imagina que ela perdeu peso, não é? É claro que há muita gente a dizer, diz-me qual é que é o teu plano, porque eu também quero perder peso e portanto quero o teu plano para fazer igual. Isto não existe, não dá. Porque temos que adaptar às intolerâncias alimentares, às preferências, ao peso, à altura, aos cálculos que nós vamos fazer, patologias que as pessoas tenham. Portanto, isto tem de ser tudo muito bem adaptado. Um bom exemplo que tu tens é a nossa Martinha, a nossa Marta Helena, não é? Que ela tinha um problema, um desafio, não gosto da palavra problema, mas tinha um desafio, não é? Específico a nível de doença, podemos considerar se calhar doença, não é? Ela sentia bastante desconfortável
e tu definiste um plano alimentar e ela já disse no Acordei Vegetariana, no blog que ela tem, em outros lugares, que realmente salvaste-lhe a vida. Porque eu lembro-me que ela antes de ter consulta contigo, houve uma fase que foi trabalhar e tinha a pele até um bocadinho mais sensível e agora está ótima. E sim, a Marta, pronto, eu posso dizer isto publicamente porque ela tem o blog e Também é tudo, público, sim. e portanto não tem problema nenhum. A Marta tem síndrome do intestino irritável, que é uma patologia crónica, portanto não tem cura. Ela vai ter que viver a vida toda com esta patologia. E até mesmo o tipo de alimentação que ela faz não é para curar, é apenas para atenuar a sintomatologia. E os sintomas, muitas vezes, característicos deste tipo de patologia é dores gastrointestinais. Eu recordo-me perfeitamente da Marta me contar que houve um dia em que ela estava com tantas dores de barriga que teve que ir para o hospital. Ai, que E horror. a este tipo de sintomas, muitas vezes diarreias ou obstipação durante vários dias, pronto, é complicado e acaba por influenciar a vida de uma pessoa, o impacto que tem. Ela muitas vezes dizia-me que se calhar se tinha um evento, ela preferia não comer porque estava com receio de passar o dia todo a ir ao quarto de banho. Portanto, Pois. isto tem um impacto muito forte. E, e ela foi, pronto, e ela já partilhou esta questão, ela foi ao médico, e claro que a primeira linha de tratamento é farmacológica, acaba por ser, e muitas vezes os médicos acabam por se esquecer das nutricionistas, que têm aqui um papel Opa muito lá. importante. Os nutricionistas têm um papel muito importante. E a dieta restrita em FODMAPs foi o protocolo que eu lhe apliquei e que nós ainda estamos a fazer, num período longo Estás de formada adaptação. nessa área, não é? Exatamente, para ela, e agora nós vamos entender que alimentos é que lhe causam mais sintomas gastrointestinais. Portanto, isto no fundo, este tipo de protocolo, numa fase inicial, retiramos todos os alimentos ricos em FODMAP. Eu quero abrir aqui um parênteses: FODMAP são um grupo específico de hidratos de carbono que não são tão bem digeríveis do ponto de vista gastrointestinal. Portanto, nesta primeira fase nós retiramos todos, para avaliar os sintomas, e ela efetivamente agora sente-se muito melhor. E o que nós agora vamos fazer numa segunda fase é introduzir grupo a grupo desses alimentos, consoante também a quantidade, para ver que quantidade é que ela tolera e que grupos de alimentos é que ela depois pode introduzir na sua dieta ou não. Portanto, Olha, isto diz, uma diz. das coisas que eu senti, eu lembro-me da Martinha ter dizer, eu adorei a consulta porque eu peso e o segredo é pesar e medir, pesar e contar tudo. E eu aquilo para mim entrei em pânico, eu disse, ela vai me pedir para pesar tudo e não vou conseguir. E depois da nossa consulta, não estou a ser exemplar, mas estou no caminho do processo e comecei a introduzir duas variáveis novas. Uma é coloco um alarme no telemóvel a dizer mesmo lanchar, almoçar ou jantar, porque eu esquecia-me de fazer isso. E a outra foi, realmente é muito fácil, porque as medidas que tu dás, ou os pesos, um era, sei lá, 4 ou 5 nozes, ou 3 ou 4 cajus, 15 cerejas. Eu as 15 cerejas até às vezes, não sei se era 15, mas nem até achava que era muito para aquilo que eu estou habituada. E portanto, não, é um mito, não é? É uma coisa relativamente simples, porque tu pões a informação por dias da semana, não é? E a sugestão do que é que nós podemos fazer, inclusive partilhaste algumas receitas. E, portanto, isto para dizer, mais do que fazermos dietas para emagrecer, eu acho que, e no meu caso, acima de tudo, o que eu quero é sentir-me bem, não é? Sentir-me com energia e saúde. Não adianta estar a acordar cedo e fazer ginástica se eu depois não como realmente direitinho e quando vou comer é só as neiras. Pronto. Diz-me uma coisa, beber água da torneira é um mito? Ou dependendo dos municípios, não é? Porque os municípios comentam se a água da torneira é boa ou má, ou achas que devemos sempre beber água engarrafada? Sim, isso da água é uma ótima questão, porque já muita gente me colocou essa questão relativamente até mesmo ao pH da água. Devo beber água alcalina, é benéfico, etc. A verdade é que não existe evidência científica relativamente ao pH da água, e a água da companhia, do ponto de vista de qualidade,
está comprovado de que é perfeitamente, se pode beber. E, portanto, não tem qualquer tipo de contraindicação. A água da companhia, aliás, nós, a nível do município, como sabes, já estive no município, inclusive fomentávamos isso, chegamos a oferecer garrafas nas escolas para que os alunos pudessem mesmo encher a sua garrafa e beber a água da companhia e, portanto, não tem qualquer tipo de problema. Ou no máximo, se caso as pessoas se sentirem confortáveis, ferver a água e deixar ficar fria, não é? Sim, Digo eu. beber um chá, sim. Até porque nós Sim. temos que ter aqui existe uma coisa que nós também temos que ver, que é a água da companhia é avaliada, mas também depende da casa, não é? Portanto, vai passar canos, Pois, etc. É claro que isto pois. tudo tem de ser ponderado. Mas a água fervida, sim, de ferver, o ponto de ebulição, a partir da mata uma série de micro-organismos e, portanto, é uma ótima Olha, solução. o André tem aqui uma excelente questão, que eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, que é o quanto é importante cumprir os horários, o espaço de tempo entre as refeições. Ou seja, quando, é importante ou não cumprir os horários e o espaçamento entre refeições, não é? Sim, sim, sim. Sim, isto é uma ótima questão. E o André fala por experiência própria, que eu sei. Isto é muito importante. Eu muitas vezes coloco, quando é possível, eu coloco até mesmo, quando faço o plano, coloco até mesmo o horário. Porquê? Porque muitas vezes o segredo está em ter uma rotina alimentar. Que é E isso que hoje eu não tenho. exatamente. E as dois, e eu também falo por mim, eu muitas vezes também não tenho, não é? E esta questão do Covid também veio alterar aqui muito a nossa rotina. Muitas vezes, se nós estamos cheios de trabalho, saltamos refeições, não é? Sim, E o que é que acontece se nós saltarmos refeições? Nós às vezes até dizemos, não tenho fome. Mas a verdade é que quando chega a hora da próxima refeição, estamos com fome. E eu acho que isto até foi uma coisa que eu já tinha falado contigo. sim, E portanto há aqui um desequilíbrio hormonal, porque a saciedade, não é? A mensagem que se chega ao cérebro vem tudo de um equilíbrio hormonal. O que muitas vezes acontece é que nós passamos longos períodos de tempo sem comer, o pico de insulina baixa, não é? E portanto nós vamos ter vontade de comer produtos com mais açúcar, com mais gordura. E o que acontece é que vamos consumir esses produtos e depois já não temos apetite para se calhar jantar. E portanto acaba aqui por alterar muito o plano alimentar, do ponto de vista calórico, etc. Portanto, ter uma rotina é muito importante. E mais importante que isso é pararmos o que estamos a fazer e pensar, eu vou tratar de mim. E às vezes não custa muito lanchar ou lanchar a meio da manhã, lanchar a meio da tarde. É tudo uma questão de organização. Se eu já sei que, por exemplo, no dia seguinte tenho um evento, eu vou preparar e já sei que, por exemplo, não me dão refeição, eu já vou preparar as coisas para levar para o evento. Muitas como por vezes, exemplo, por exemplo, se for um evento um dia todo, o que é que tu achas que se devia levar? Essencial. sim. Eu Algumas sei que no dicas. evento muitas vezes não é fácil comer por uma questão de horário. Então muitas vezes o que se faz são coisas rápidas. Vou-vos dar. É claro que isto depende de pessoa para pessoa, não é? Mas coisas práticas que temos. Frutos gordos, nozes, amêndoas, avelãs, cajus, é algo que nós podemos ter no bolso, não é? São coisas pequeninas, dá perfeitamente. Há fardas que até têm em bolsos, portanto dá perfeitamente. Água Vira-te as também. costas e Água é muito importante água. ao longo do dia. E às vezes nós estamos Vá uma garrafinha tipo estas, deixa eu ver, não sei se conseguem ver. reutilizável. Eu sou muito apologista do reutilizável. E nos eventos também, se for preciso, eles fornecem-nos sempre água. Nem sempre os eventos têm refeições principais, não é? Ou almoço ou jantar, nem sempre nos dão. Então o que eu acabo muitas vezes por fazer, ou por recomendar, é uma fonte de hidratos de carbono, por exemplo, pão. Existe muito este mito por detrás do pão, que o pão não é saudável, que o pão engorda. Eu prefiro que uma pessoa coma um pão a comer umas bolachas, por exemplo. Porque o pão, do ponto de vista nutricional, é equilibrado. É claro que muitas vezes é preferível um pão escuro, não é? Um pão de mistura. Ou pão de aveia, eu tenho feito, não sei se tu, de banana, não sei se tu és fã ou não, o que é que achas? Mas
Eu tenho feito em casa, é tão simples, que são 3 bananas, já não me recordo se são 1 ou 2 ovos, aveia, canela, frutos secos, agora acrescentei a linhaça moída, como sugeriste, uma colher e já não me recordo, mas posso partilhar a receita se quiserem. E é um pão que eu adoro. Depois por cima eu ponho uma colher de manteiga de amendoim que faço em casa, ou ponho compota de, esse é um bocado mais clássico, compota se calhar de abóbora, mas faço, por exemplo, manteiga de amendoim e coloco morango. Fica divinal. Agora os morangos, que é da época. E a minha mãe e algumas pessoas que têm comido lá em casa têm gostado. E são pães que não enchem tanto, eu acho. Sim, acaba por ser uma ótima opção fazer em casa. Mas eu percebo que nem sempre as pessoas tenham tempo para estar em casa a cozinhar. E muitas vezes as pessoas mais jovens, não é? As pessoas mais da minha idade, não estão para estar a cozinhar. Então vão à confeitaria e muitas vezes não vão comprar pão, vão comprar um lanche ou um panico, etc. Não é? Muitas vezes uma dica que eu dou é comprar pão e congelar. Desde que se congela o pão, quando ele ainda está fresco, coloca-se no dia anterior a descongelar e ele de manhã está fresquinho, ótimo. É uma ótima opção. E aqueles pães tipo pão rico, agora passando da marca, mas aqueles pães tipo pão de forma, não é? Com sementes, tipo 8 sementes ou 12 sementes. O que é que tu achas sobre esse tipo de pão? Também já ouvi. Esse tipo de pão é pão embalado, não é? E se nós fizermos a comparação entre o pão fresco e o pão embalado demora muito mais tempo na prateleira, não é? Durante muito mais tempo. Claro. E a verdade é que se dura tanto tempo, significa que... Estão a dizer que não me estão a ouvir. Conseguem Tá, ouvir-me tudo bem. bem? Eu estou a ouvir bem. Foi mais alto, talvez, não sei. Espera lá. Deixa-me ver aqui. Tens essa vozinha de princesa e eles não ouvem. Pronto, vamos lá Salomé, ver depois disso já estás a ouvir melhor, por favor. Espera Mas, lá. ou seja, na verdade o ideal é sempre o pão mais fresco possível, não é? Exatamente, portanto, muitas vezes não sei se já tiveste curiosidade de ver a lista de ingredientes, muitas vezes tem açúcar, tem óleos, óleo de palma, portanto, tem uma série de ingredientes, conservantes, os ES, não é? Os conservantes ES, uma série de alimentos, de produtos adicionados pela indústria que não é de todo aconselhado. Não soube a Vânia? Eu estou a ouvir perfeitamente a Vânia. Salomé, não sei se poderá ser do teu telemóvel ou computador, não sei se o André ou se o Ricardo, se podem confirmar se estão a ouvir bem. Pode ser do equipamento do teu equipamento. Pois. De qualquer maneira, o programa vai ficar gravado e para quem entrou agora e não sabe, nós até ao fim do programa vamos dar um código para vocês terem o privilégio de a primeira consulta com a Vânia, que é a consulta mais extensa. Também não ouço a Vânia? Será que é só agora? Se agora é que estou a dizer. Desde quando? Oh, Martinha, estavas a ouvir? Não sei se. Bem, eu acho que eu estou a partir do pressuposto que o programa está a ser bem gravado, estou a ouvir completamente, estou a ouvir bem. Já ouvem? Convém ver as coisas. Ouve-se um Ouve-se um pouco pouco baixo. baixo, mas melhorou quando se chegou perto. Pronto, olha. Pois, então eu se calhar tenho que chegar um bocadinho para a frente. Devíamos ter usado os teus headsets. Para aqui. Mas pronto, vamos ver. Se entretanto ouve-se um pouco mais baixo que a Pouco Sónia, sobre a se Sónia, consegue ouvir. mas consegue-se ouvir. Pronto. Ou se não, tenta darem um bocadinho mais de voz, que vai ser uma coisa difícil, mas pronto. Olha, deixa-me ver. Eu acho que tenho aqui uns fones. Ora bem, onde é que se põe? Entretanto, enquanto a Vânia põe aqui os fones a ver se vocês ouvem melhor, o que eu sugeria? Pensem em questões ou mitos que vocês gostariam de ver respondidos. Mas, olha, agora acho que vai-se ouvir muito melhor. Eu estou com a sensação que vai ouvir melhor. Porque nós até ao fim do programa vamos partilhar convosco também um código e as primeiras 3 pessoas que enviam um e-mail para a Vânia com esse código podem ter a primeira consulta de nutrição gratuita e assim ter um plano específico para vocês, não é? Podes falar agora? Ora bem, eu acho que E agora. agora? Consegues-me ouvir, Sónia? Eu ouço melhor, mais nítido, É? completamente. Pois já devia ter usado os fones há bocadinho. Mas pronto. Pronto, Mas, agora sim, temos tudo prontinho para.
Estávamos nos mitos, estávamos Pronto, em agora, relação ao... iríamos lá para os eventos, estavas a falar dos... Exatamente, portanto, pão é uma ótima opção. Outra dica que eu muitas vezes também dou, também recomendo, é para quem tem um regime que pode consumir ovos. Por exemplo, ovos cozidos. Dá perfeitamente para cozer ovos e colocar na porta do frigorífico. E, Sim, portanto, é uma opção que nós temos sempre ali, fácil, rápida, a qualquer momento. Temos ali um ovo cozido, que é uma boa fonte de proteína. Aliás, a seguir ao leite materno, o ovo é o alimento mais completo. Muitas vezes fruta. Por exemplo, eu lembro perfeitamente da Marta falar do hummus para barrar dentro do pão, também é uma ótima opção. Guacamole, caseiro de preferência. Portanto, existe uma série de produtos que dá perfeitamente fruta, não é? Que dá perfeitamente para incluir num regime alimentar saudável e é muito prático para se levar para os eventos. Agora, é necessária a organização, pois, não é? eu Que eu acho acho que que é isso o é que mais falha. importante, não é? Que é o planeamento. Mas agora já estão a ouvir perfeitamente, está ótimo. Boa. Eu acho que aí o método é que é o mais importante, que é nós, ouvi um truque uma vez, que era nós no frigorífico irmos agrupando os alimentos que queríamos usar no dia seguinte na alimentação, não é? Para não nos esquecer de nada e para termos o mais equilibrado. E uma das coisas que fui introduzindo até com os miúdos, principalmente com a Vitória, eles têm gostos diferentes, mas ela pede-me muitas vezes o ovo, é tipo como se fosse ovo estrelado, mas sem ser estrelado. Sem E tu glúten. deste-me uma dica também fantástica. Eu não sou muito fã de micro-ondas, confesso, evito. Mas tu deste-me uma dica que se calhar a maioria das pessoas que estão aqui podem gostar, que é uma coisa prática e fazeres um Sim. ovo estrelado maravilhoso num minuto. Como é que se... Exatamente, no micro-ondas. Assim, eu também sou fã de ovos, confesso. Eu gosto muito de ovos e é uma coisa sempre que temos sempre cá em casa e é muito prático. Caso não tenha tempo para cozinhar, é sempre algo que está Ovos aí à mão. caseiros ou para ter indiferente? Normalmente é ovos caseiros sempre. É assim, ovos, qual é que é a vantagem do ovo caseiro em relação aos ovos do supermercado? Eh, a qualidade nutricional do ovo vai depender da alimentação que teve a galinha, não é? Se uma galinha na indústria for confinada a um espaço, vai ser uma galinha mais estressada. Se tiver na sua ração antibióticos, hormonas do crescimento, etc., é claro que isso depois vai influenciar a qualidade do ovo. Por outro lado, uma galinha do campo, a alimentação é completamente diferente, não é? E portanto isso acaba por ter alguma influência. E a receita que tu dizias era Exatamente, então, num prato, colocar o ovo, não é? Partir a gema, temperar, sei lá, com orégãos, com pimenta, fica muito bom, e colocar outro prato por cima. Mas a gema tem que estar esmagada, senão vai explodir no micro-ondas, é uma esta chatice. parte não me disseste. Não, Os mas é microfones. importante. Ainda bem que... Então temos que picar a gema, não é? Exatamente, esmagar, a gema tem aquela película, não é? Convém esmagar a gema e colocar no micro-ondas. Portanto, durante 1 minuto, mais ou menos, depende da potência de cada micro-ondas, mas ao fim do minuto temos ali um ovo estrelado, digamos assim, com aspecto estrelado, mas sem qualquer tipo de gordura. E portanto é uma ótima opção, é muito saboroso, não é? Porque não tens ali qualquer tipo de adição, mas tem um ótimo sabor e é algo muito prático. E para quem gosta de ovos estrelados, uma ótima opção, muito mais saudável. Outro que eu acho que é um mito, uma dificuldade da maioria das pessoas é como preparar os legumes. Ou seja, o mais fácil é comprar aquelas saladas mistas no supermercado e depois temperar a salada, ou o tomate cherry, o que for, não é? Mas há muito mais variedade de legumes, não é? Como é Sim, que tu, algumas dicas, como é que se pode fazer a confecção dos legumes de forma prática? Porque sim. o prato, e se calhar começando pelo essencial, que é como é que um prato pode estar construído, que eu acho que isso, eu sempre que eu aprendi isto só quando estive grávida, e que me ajudou, portanto eu sou fã do arroz integral cada vez mais também, mas, mas há uma forma muito simples de nós sabermos como é que devemos ter um prato nas refeições equilibrado, não é?
Sim, é assim, existem as recomendações standard, não é? Que é a fonte de proteína deve ser do tamanho da palma da mão, não é? Hortícolas, por norma o que nós recomendamos é assim as duas mãos, portanto ocupar metade do prato, hidratos de carbono acaba por ser um quarto, etc. É claro que isto depois varia de pessoa para pessoa, de acordo com o objetivo, se é um atleta se calhar já vai ser diferente, mas é uma ótima questão porque as pessoas não têm esta noção, que é das quantidades, e em relação à proteína, nota-se muito isso porque muita gente, principalmente as pessoas mais velhas, têm a ideia de que um prato equilibrado é um prato que tenha muita carne, um bom bife, que ocupa assim meio do prato. Isso é que é comer, não é? Há muita gente ainda com essa ideia. E a verdade é que nós não precisamos de tanta proteína, até porque a proteína que é consumida em excesso é depois degradada e depois é excretada pelas fezes. Portanto, não existe essa necessidade. Existe sim a necessidade de apostar em hortícolas, que é o que falha, principalmente na população portuguesa. E os inquéritos que existem nacionais em relação à alimentação mostram mesmo isso. Hortícolas e leguminosas não estão a ser consumidos nas quantidades recomendadas. E muitas das vezes o que me dizem foi exatamente o que tu me disseste, que é eu não tenho tempo para estar a cozinhar legumes, enquanto o arroz eu posso guardar de um dia para o outro. Os legumes já não é tão prático, já não me sabe tão bem. Então muitas vezes o que eu recomendo é a compra de hortícolas congelados, como opção. É claro que preferencialmente são os hortícolas frescos da época, não é? Mas como opção os congelados. Porquê? Porque do ponto de vista nutricional são equilibrados, portanto eles passam por um processo de branqueamento para garantir que mantenham todas as suas propriedades, portanto vitaminas, minerais, fibra, etc. E o que é possível fazer é, vamos imaginar, um mix de legumes. Dá perfeitamente, por exemplo, para cozer esses legumes, para guardar no frigorífico e depois, quando nós queremos consumi-los, basta retirar, aquecer, não é? Temperar e temos ali legumes sempre disponíveis. Portanto, não há aqui desculpa para não comer legumes. O mercado oferece uma variedade enorme de legumes congelados e é perfeitamente possível o seu consumo. A Marta está aqui a falar ou fermentados. Sim, sim. Aliás, até há quem faça hortícolas Vamos fermentados em casa. é isso. Sim. É Desculpa um lá. processamento. Sim, do ponto de vista gastrointestinal, acaba por trazer alguns benefícios. Ou sopinha. Sopinha, sopinha aprendi com a minha filha, gostava Sopinha sempre. de comer, como sempre, Sempre. Sim, sempre. sopa é E fazer uma varia, panela de sopa, guardar no frigorífico e temos sempre ali sopa disponível. é o que eu tenho em casa sempre. Depois vou variando, eu faço de beterraba, eu faço de espinafre, eu faço, depende. Boa. Mas estavas-me a falar dos legumes e foi até com a minha mãe que aprendi isso há relativamente pouco tempo, que são os brócolos. Eu comprava os brócolos, eles duravam muito pouco, eu comprava e passado uns 2 dias já estava a Fica começar a. logo amarelo, não é? E ela disse-me, começa a usar os brócolos congelados. Ainda ontem fiz assim, que é, foi sardinhas e fiz batata cozida e cenoura que eles adoram, os miúdos, e depois fiz tipo brócolos ao vapor. Foi tão rápido e é fácil, é muito fácil. E É o uma ótima brócolis é muito opção. completo, não é? O Sim, brócolis sim, sim. Sim, no brócolis mas o ideal é sempre variar. Variar porque todos os hortícolas têm propriedades diferentes, não é? Portanto, uns têm mais vitaminas do complexo B, outros são mais ricos em minerais e, portanto, o ideal é variar. E existem muitas opções no mercado, existem muitas dicas práticas, mas eu vou salientar isto outra vez. O mais importante é organização. Até há pessoas que acabam por fazer uma lista ou uma espécie de emenda para selecionar, para quando forem às compras, selecionarem que produtos é que vão comprar para então elaborar os pratos ao longo da semana. É uma questão de organização. Como nos organizamos no trabalho, não é? A alimentação é exatamente igual. eu agora tenho à minha volta muita gente que também está a mudar de plano alimentar para o vegetariano e eu incluo um bocadinho nisso, que é a minha tendência. E uma das coisas que me deram como dicas para compensar também a proteína era usar cânhamo. E eu compro e coloco na salada. Sim, Não as sei o que é que sementes.
Sim, é assim, do ponto de vista, porque vamos lá ver, uma pessoa que adota uma alimentação vegetariana, a principal fonte de proteína, não é? A fonte de proteína aqui é alterada, não é? Deixamos de consumir os lácteos, não é? Depende de quem for ovo-lacto ou vegetariano, continua a consumir. Portanto, deixam de consumir a carne, o peixe, para começar a consumir alternativas ricas em proteína, mas de origem vegetal. E o que muitas vezes as pessoas se esquecem é que nós temos que arranjar produtos que são equivalentes. E muitas vezes existem produtos que são ricos em proteína, mas que para ser equivalente, por exemplo, sei lá, a um bife, temos de consumir uma quantidade muito superior. Ok. Ok? E se calhar a quantidade de sementes que tu colocas, ok, tem alguma proteína. As sementes são benéficas, é uma fonte de fibra, ajuda muitas vezes também a regular o intestino, mas se calhar para substituir, vamos imaginar, no prato principal a carne, não é possível, não é? Porque a quantidade de proteína que tem na semente é muito inferior ao que tem a carne. E, portanto, as pessoas que querem adotar uma alimentação vegetariana, foi como tu disseste, há cada vez mais pessoas interessadas neste tema por uma questão ética, mas também por uma questão de sustentabilidade, porque nós sabemos o impacto que a agropecuária tem do ponto de vista, sei lá, de gases de efeito de estufa, etc., é grande. E, portanto, devido a vários fatores, há pessoas que querem adotar este estilo de vida, que acaba por ser um estilo de vida, não é apenas um regime alimentar, é um estilo de vida. Têm muitas vezes que se informar para saber que tipo de alimentação é que devem adotar. Pois, Porque existe. ia-te perguntar como é que tu substituis a proteína, ou seja, só podem ser pelos ovos, diz-me tu o Sim, resto, para não estar... leguminosas, sei lá, grão, feijão, favas, ervilhas, etc. São uma boa fonte de proteína. Da origem vegetal também, o tofu, o seitão, o tempê, acabam por ser ótimas alternativas. E E há há um aqui mito, uma questão. não sei se O vais falar quê? do mito, sobre isso não sei se vais falar do mito, que é, há um mito também urbano que diz, mas um vegetariano nunca tem uma alimentação tão equilibrada como uma pessoa que consome carne e peixe. Ai, não. Verdade ou falso? Não, é falso, totalmente, Não, totalmente. não é? Também há quem coma muito demasiada carne, arroz e Total, batata, não é? Não come muito totalmente pão. falso. Eu até estava à espera que fosses falar de outro mito, que é há pessoas que querem ser vegetarianas porque acham que ser vegetariana é mais saudável. Ah, E, sim. ok, e isso muitas vezes não acontece, porque é verdade que os vegetarianos acabam, sim, por consumir mais fruta e mais hortícolas, mas um vegetariano pode, muitas vezes, e é o que muitas vezes acontece, pessoas que não estão informadas, não sabem que fontes alimentares é que onde substituir, onde utilizar para substituir a carne e o peixe, e acabam por fazer disparates. Eu lembro perfeitamente de falar com uma rapariga, uma colega, não era minha paciente, era minha colega, e ela dizer que muitas vezes comia arroz com queijo derretido, não é? Eu lembro perfeitamente, isto até foi polémico com um youtuber, os meus irmãos é que estão mais por dentro disso, mas um youtuber, acho que era o Ant, que quis ser vegetariano. E, portanto, durante um período de tempo, acabava por consumir, ficava com fome, não é? E depois consumia batatas fritas e produtos de pastelaria. E, portanto, acaba por ser um mito. Ser vegetariano não significa ser mais saudável. É preciso saber o que é que podemos comer em detrimento da carne e do peixe e ter uma alimentação equilibrada. Vânia, há outro mito que agora também está muito na moda, que é o jejum intermitente. Qual é a tua perspectiva sobre isto? Também está, Sim, o jejum intermitente, diz-me? se calhar explicando o que é um jejum intermitente, não é? Começamos por aí, o que é um jejum Sim, intermitente e qual é a tua perspectiva? sim, o jejum intermitente está muito na moda, é verdade, e principalmente em atletas. E o cardio em jejum também, que eu acho que é interessante. Portanto, o jejum intermitente portanto, é um período de tempo, existem vários protocolos, nem sei se posso ser protocolos, mas pronto, existem várias pessoas que passam um período de tempo em jejum. E nós temos que ver aqui duas coisas. Eu ainda há pouco tempo ouvi uma professora
minha, que é a professora Conceição Calhau, que ela é excelente, está na Universidade Nova de Lisboa, em que ela fez um estudo e, efetivamente, o jejum pontual acaba por trazer benefícios, acho que até era em relação ao anti-envelhecimento. Anti-aging. Porquê? Porque as nossas células acabavam por ficar mais estimuladas e, portanto, havia aqui uma série de benefícios, anticancro, etc. Se calhar explicando aqui um Isto, bocadinho o que é o jejum intermitente, não é? Primeiro, consegue, como é que... sim, portanto, isto acaba por ser durante um período de tempo, normalmente até está definido mais de 9 horas, 12 horas, há quem chega a fazer 14 horas de jejum. Portanto, durante esse período de tempo, Bebe água. exatamente, não consome, não ingere alimentos. Sim, pode beber água, mas não ingere alimentos. Pronto, Com e 12 nesse... horas por dia, faz jejum intermitente. As crianças fazem jejum intermitente. Estou a pensar Depende nisso. do número de horas, exatamente, sim. Eles dormem 12 horas, 10, 12 horas. Sim. Agora, o que nós temos verificado é que, efetivamente, há muita gente a fazer o jejum intermitente e o cardio em jejum. Que até o que me tenho perguntado mais até é o cardio em jejum. Eu acho perigoso, porque eu, quando vou para o ginásio sem comer nada, nem que seja uma banana ou uma coisa assim, eu já cheguei a fazer isso e não recomendo, porque não fico Sim, bem. Perco forças, não é? Quase que desmaio. exatamente. Exatamente, mas há quem faça, e esta estratégia é adotada porquê? Porque nós durante a noite não estamos a comer, não é? Portanto, automaticamente o nosso corpo vai buscar como reserva energética a gordura. Acaba por não ser uma quantidade significativa, mas vai buscar ali um bocadinho de gordura como substrato energético. E, portanto, como forma de promover a utilização de gordura como substrato energético, há quem faça então o cardio em jejum. Ou seja, acordam, não comem nada, podem beber e fazem desporto. Portanto, ao fazer desporto, à partida, vão ter um gasto energético maior e vão aproveitar ali aquele período de tempo que é o substrato energético, que é a gordura. Qual é que é o problema? Em primeiro lugar, o atleta não vai ter o mesmo rendimento, como é óbvio, não é? Não vai ter o mesmo rendimento. E, inclusive, existem pessoas que se sentem mal, não é? Portanto, têm tonturas, quebras de tensão, etc. E o que muitas vezes acontece é que depois do cardio em jejum têm muito mais apetite. E, portanto, se calhar vão consumir um total calórico muito superior àquele que se calhar consumiriam se tomassem o pequeno almoço, por exemplo, fizessem o seu treino e depois tomassem o meio da manhã ou almoçassem. Okay. E acaba por ser uma estratégia que eu pessoalmente não recomendo, porque é um sacrifício que se faz, digamos assim, acordar de manhã e estar logo a fazer exercício tem riscos, e existem perfeitamente outro tipo de metodologias para perder peso sem se recorrer a essa. Okay. Então, em resumo, mas tu recomendas o jejum intermitente? Não. Com que objetivo? Limpar o organismo, purificar o organismo, para depois ter. Não? Não. Aliás, essa questão que tu me falaste agora de purificar o organismo, há muita gente que me fala do detox. Sim, é Que eu acho outra que também é, na que eu lista. acho que também é interessante. Sim. E qual é a tua Porque perspectiva? há muita moda disto do detox. E, em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte, que é, nós não estamos intoxicados, não é? Aliás, nós temos órgãos, não é? O fígado, o rim, que se encarregam, não é? Desse tipo de limpeza do organismo. Quando nós consumimos um fármaco, não é? Estamos doentes, consumimos um fármaco. O nosso fígado, não é? Acaba por, todas as toxinas, etc., é ele que acaba por purificar. Portanto, nós não estamos intoxicados. E o detox acabou por se tornar moda porque passa por uma série de batidos, não é? De fruta, de hortícolas que se consome, em que o total calórico, portanto, em calorias, aquilo é pouquíssimo, e as pessoas acabam por consumir ao longo do dia
com a ideia de que é detox e, portanto, vou limpar o organismo, vou emagrecer com isto. Isso não acontece. Muitas vezes um batido detox é o equivalente a comer uma sopa. E, portanto, não faz sentido. Só que é Diz? frio, é um alimento frio, não é? Sim, sim. E um batido de hortícolas e de fruta é possível. Só que nós temos é de ponderar isto. É um detox, mas eu estou intoxicada. Não estou. Nós temos... O nosso corpo é fantástico. E ele encarrega-se de tudo. E, portanto, se nós estivermos doentes ou se consumirmos algum alimento, porque é que nós temos o paladar tão apurado, não é? Se nós consumirmos algum alimento que não é tão benéfico, sentimos o paladar amargo, não é? Por exemplo, tu vais comer uma sopa, se a sopa estiver estragada, tu consegues sentir o amargo. Portanto, isso está estragado, não me vai fazer bem. Não é? Portanto, o nosso corpo está todo apetrechado de mecanismos para nos protegermos. E em relação à intoxicação, passa a expressão, é exatamente igual. E se calhar pegando aí um bocadinho nas tuas palavras e aqui numa nota do André, que é realmente se não tivermos uma alimentação equilibrada, a probabilidade de consumirmos tantos comprimidos quando fomos mais velhos, se calhar é muito mais reduzida, não é? Porque Sim. nós vemos muita gente com diabetes, pessoas com outro tipo de doenças físicas, que com uma boa alimentação já uma série de estudos comprovam que seriam evitáveis, não é? Só que a dificuldade está em quebrar o hábito, não é? Sim, e nós temos hoje em dia, temos cada vez mais idosos polimedicados. E, portanto, consomem mais de 10 comprimidos por dia. Isto é uma realidade e muitas vezes os problemas de saúde que têm advêm de erros que foram cometidos quando eram mais jovens. Eu recordo-me, já tive muitos pacientes com colites, com gastrites crónicas, que chegavam a fumar 2 maços por dia, consumiam 20 cafés por dia. Isto depois a longo prazo acaba por trazer consequências. Porque hoje em dia a maioria das pessoas fala da alimentação, ou falam cada vez mais da alimentação, do ponto de vista estético. Portanto, eu alimento-me bem e vou ser fit, que agora está na moda o fit, não é? Para ficar com o corpo assim. Mas não podemos descurar desta questão que é a saúde e a relação que a alimentação tem com uma série de patologias. E, portanto, esta questão do André é muito importante, porque hoje em dia vende-se comprimidos para tudo e mais alguma coisa e suplementos alimentares para tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque é mais rápido, não é? Mas depois, muitas vezes, não tem evidência científica, são caríssimos, portanto, para a carteira também não é benéfico. Isto acaba tudo por ser um marketing, porque as pessoas estão à procura de algo e a indústria oferece. Agora, Sim. se é benéfico ou não, isso já é outra questão. Olha, eu tenho tanta. Sabes que me apercebi durante deste nosso direito que há imensos mitos que ainda ficaram aqui por dizer. Mas É já. verdade, isto estava pano para mangas. Então acho que também não é justo continuarmos e vou lançar aqui agora o nosso desafio ou o nosso convite, que é as pessoas que queiram e que estejam entusiasmadas em ter uma consulta com a Vânia, nós conseguimos convencê-la a oferecer uma primeira consulta de nutrição às 3 pessoas que enviem um e-mail para o e-mail vaniaalex.nutricão.gmail.com. O ideal diria eu que é vocês seguirem a Vânia no Instagram, ela tem posto fotografias lindíssimas de comida e no Stories também eu tenho algumas receitas, algumas vou testando também, porque acho que é sempre uma grande ajuda, não é? Nós temos um plano alimentar, mas depois aqui às vezes pequenas receitas que vamos experimentando e que funcionam e que nos ajudam. Sim, a parte culinária às vezes. E outra, para quem ainda não se apercebeu, eu coloquei aqui o blog da Vitrust, nós temos um blog que é vitrustnews.wordpress.com, onde temos publicado alguns dos artigos dos nossos convidados, onde a informação fica lá mais sistematizada, como templates, etc. A Vânia já foi muito querida e já nos fez um primeiro artigo que nós estamos a preparar para colocar no blog e é muito nesta linha de dicas, truques, ferramentas, receitas que vocês possam usar no vosso dia-a-dia. Vânia, olha, aprendi Obrigada, Sara. isto é fantástico os diretos porque aprendo sempre Passa imenso, muito rápido. passa muito rápido. Ficou por dizer, não sei se queres fazer um artigo sobre isso, que é a outra questão que está muito na moda agora, que é a dieta keto, Keto,
Olha, no desconheço. é difícil, há de Mas isto há experimentar. dietas de tudo, até há a dieta do signo, portanto, eu estou sempre a aprender. Há outra também do grupo sanguíneo, também Do já grupo alguns sanguíneo, sim, sim. também, pronto. E Há acho de que tudo. estes mitos às vezes é curioso falar com quem estuda e aprofunda os assuntos para percebermos se é científico ou se realmente são mitos ou situações em que as pessoas fazem sem qualquer tipo de teste. Há uma Sim, coisa isso que é é. certa, a alimentação é extremamente importante, o exercício físico também e a água, não é? E, portanto, não adianta Sim, a hidratação. equilibrada se não tivermos uma rotina de fazer exercício cardio todos os dias, por exemplo, nem que seja caminhar, não é? A hidratação é muito importante. Aliás, grande parte do nosso corpo é constituído por água, portanto, existem também estratégias para quem tem dificuldade em beber água, porque existe muita gente que Sim, tem, e agora na altura do verão nem toda a gente gosta de chá, e portanto, chá frio ou infusões com ervas aromáticas, com fruta, é uma ótima opção. Mas lá está, já passou uma hora, se tiverem também mais questões, daí eu depois posso responder por e-mail ou pelo Instagram, sejam completamente à vontade. eu faço chá de gengibre, por exemplo, com canela, para quem gosta de coisas Boa. docinhas, que é ótimo, e depois bebo frio muitas vezes, não é? Mas e outro Uma truque é ótima andar opção. sempre com uma garrafa atrás de mim e saber que pelo menos tenho que beber, neste caso esta é de 1 litro, acho que eu tenho que beber duas, não é? Pronto. E quando acordo bebo logo um copo de água e quando me deito outro copo de água. Porque eu era dessas Boa. também que me esquecia de beber. Ainda me esqueço às Ter vezes. uma garrafinha ajuda muito. Em cima da mesa, enquanto estamos a trabalhar, olhamos para a garrafa, tenho que beber. Muito, muito importante. Vânia, um beijinho grande, obrigada. Espero que tenham gostado Obrigada, eu. das dicas da nossa médica nutricionista Vânia Correia. Um beijinho grande, boa semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sónia.